Bom Faz a dia, vinheta boa de novo, tarde, vai. boa noite. Pra quem tá nos assistindo, Isso. Hoje, agora, nesse exato momento, Caroline vai abordar apendicite. ai, gente, vocês sabem o que é apendicite ou não? Bom, as aulas da Maria Beatriz estão demorando 3 horas e meia, as minhas serão curtas e elas serão sucintas para você entender o que é uma apendicite aguda. Você já Claro, né? Porque o cirurgião vai lá, ele faz o que ele tem que fazer, às vezes. E aí, ele dá pro clínico, que tem que ficar pensando. Então, as minhas aulas são muito mais pensativas. As minhas aulas são muito mais críticas. As minhas aulas são muito mais, porque ser clínico é isso. Mas é porque você não estudou Zollinger na época da sua faculdade. Agora eu estou sabendo quem é essa porra dessa pessoa. Desculpa essa pessoa que não tem nada a ver com isso, mas é isso. Essa pessoa aí é só dos trem aí da Caroline. Tá bom. Bom, vamos lá. Maria Beatriz, já teve apendicite? Eu não. Você já conheceu alguém que teve apendicite? Olha, Sem ser paciente, assim, alguém da sua não, na família. minha família não. Antes de você fazer medicina, nossa, a pessoa tirou apendicite. Não, Não? eu já tive uma Hemorroida, a gente sabe que você tem. Não, eu já tive, não tenho Não mais. sei. Eu já tive uma infecção urinária muito grave, que eu tinha 14 anos isso, que eu tive todos os sinais de apendicite, porque foi uma pielonefrite, que é uma infecção que ascende para o rim. Da bexiga pro rim. Então, Entendi. eu tinha na palpação, como se fosse abdômen agudo, DB, que a Caroline aqui, se ela quiser explicar, ela vai explicar. Então, foi feito o diagnóstico diferencial com exames laboratoriais. Na época não foi feito tomografia, né? Porque, como diz você, eu sou Neandertal. Tinha tomografia naquela época? Não, na minha cidade, tinha o horário para fazer raio-x. Na minha cidade, Areado. Beijo, Areado. As pessoas respiram muito lá, porque tem muito ar. Não, já te falei que é por conta de arear a panela. Aí, mas é a terra do biscoito, pão de queijo. Tá. Aí, lá tinha um horário Pra fazer raio-x. Então Entendi. não era toda hora. Se você começasse a tossir de madrugada, você tinha que esperar o horário lá pra você fazer seu raio-x. Entendi. Na época que eu tive essa dor, eu tinha lá 14 anos, você sabe fazer conta, você é boa de matemática? Eu tinha 4. Que ano que é isso? Quando você tinha 14 anos? Qual que é o ano que você nasceu? Aí eu tinha 15, foi 2000. 2000. 99. Nossa, gente. 99. Nossa. Em 99 não era todo lugar que tinha um tomógrafo. Nossa, em 1999 as pessoas já achavam que o mundo ia acabar nos anos 2000. Você não achou, não? Uai, menina. Você nem sabia o que era isso, né? Tudo bem. Tá. Vamos voltar para Aí, apendicite. voltando, eu tive isso, da pielonefrite. E aí foi feito o diagnóstico diferencial, porque veio um exame de urina super mega power infeccioso. E não era apendicite. Legal. Mas eu tive todos os sintomas. E eu lembro muito disso na época que eu fui estudar na medicina, com aquele livro do Porto. Que lá no livro do Porto ensina quando você suspeita de apendicite pelos exames físicos que você faz no abdômen do paciente, que é suspeito de apendicite. Entendi. E eu tinha todos. Legal. Que o médico fez lá, e aí foi mesmo mais por exame de urânio. Então, De urina. no último vídeo ela já contou algumas histórias que não são verdades, ou é verdade, a gente não sabe. Vocês vão entender um pouco. Gente, eu juro que eu sou uma boa médica. Eu juro. Quem conhece sabe. Então deixa eu Então é começar isso, a falar vai. sobre apendicite. Então eu Bom, nunca tive ninguém. Eu tenho meu apêndice ainda. tá bom. Meu pai também tem um apêndice. Meu pai é bariátrico, então ele só tirou a vesícula na bariátrica. Mas Legal. meu pai tem um apêndice. E não Tudo tem bem. contato com a minha mãe, então foda-se. Então não sei, nem do meu irmão também. Então tá tudo certo. Tá tudo bem. Tudo bem. Então, assim,
Apendicite, nada mais o apêndice, né? Se a gente fosse abrir o nosso vamos pegar, livro peraí. do Netter. Pausa, vou pegar o Netter. Traz o Netter. Nerão. Frank. É o Frank. Peraí, deixa eu abaixar aqui, peraí, pra não derramar. Netter é profundo. Nerão, É o Netão. o Netão. Vai falando aí, Caroline. Abre aí o Netter, então. Vê se você acha o apêndice, se você sabe a anatomia mesmo. Ah, vai se fuder. Bom, nada mais que o apêndice, ele é uma formação, né? Ele chama apêndice porque ele é uma formação apendicular, né? Ele é parece uma minhoquinha no início do intestino grosso. Então, quando a gente tem a transição do intestino fino para o intestino grosso, a gente pode ver o apêndice secal. Por que secal? Porque o início do intestino grosso se chama seco. Então, é um apêndice secal. Exatamente. Então... Para que ela serve, Carol? Só para inflamar? Só para inflamar. Isso, exatamente. E aí, hoje sim, antigamente eu não sei, pelos ancestrais nossos... É que você não é tão evoluída quanto eu. É porque eu não estudei história para saber sobre o apêndice secal. Realmente eu não sei não, gente. Mas eu sei que ele serve para inflamar. Então, assim, o que acontece? Como ele é um apêndice, ele tem... Nossa, ela foi séria agora. Como ele é um apêndice, ele inflama geralmente quando cai uma bolinha de cocô e entope o canal que entra a mucosa para o apêndice, né? O muco do apêndice para o intestino. Então, o paciente pode ter um quadro de inflamação, que é a famosa apendicite aguda. E como essa inflamação é do intestino, o intestino é um lugar em que tem muita bactéria. E aí a inflamação pode gerar infecção, porque tem proliferação de bactéria lá, e o paciente tem um quadro de apendicite aguda. Isso, parabéns, você está sabendo anatomia, muito bom, eu fiquei emocionada. E aí, assim, quando você vai ver que o paciente tem apendicite? O paciente, geralmente, Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Opa! Agora é ela! Não, mas o seu era o GPS. Foda-se. Ele não tava nem sabendo onde você tava. Foda-se. Foda-se. A Cira é minha amiga. Você também errou no vídeo. Porque você fala assim que só eu que não presto atenção. Não, mas Não é. você come salada? Como? Não come. Você falou que não come. Não, eu como sim. Não come. Eu como salada. Você come Você entrou na minha cabeça. Eu não posso deixar você entrar na minha cabeça. Bom, voltando aqui. Então, o paciente, geralmente, a gente estuda na medicina alguns critérios. Então, a apendicite, a gente tem um quadro epidemiológico que é... O que é epidemiologia? É quando você estuda uma faixa etária ou o local que essa doença tem mais predominância. Então, em relação à epidemiologia, a gente geralmente vê mais quadros de apendicite aguda em homens, geralmente adultos jovens, né, e até adolescentes. E esses pacientes, eles geralmente iniciam dor abdominal, né? É o mais frequente a dor abdominal na região do umbigo. Então ele começa com uma dor abdominal meio inespecífica no umbigo e essa dor ela vai em direção à região do apêndice, que é aonde? Você sabe falar por que ela se inicia na região umbilical, amiga? É porque é uma dor geralmente visceral, né? Então ela é aquela parte de sensitividade. A gente vai fazer... Não é sensitividade que eu quero falar. Referido. Não é questão de referido. É a parte nossa neurológica de quando você tem a dor, né? Que você vai ensinar, né? Uhum. A dor quando ela é referida. E a dor, eu já não lembro mais, amiga. É, porque ela não sabe. E eu tô tentando Não aqui. não. E eu tô tentando aqui ajudar ela. Por quê? Por que a dor se inicia no umbigo, sendo que eu mostrei lá que o apêndice é lá sensitiva. embaixo? Porque as dores dos nossos órgãos, elas são da onde eu já virei muito cirurgião. nasceram o embrião. É verdade. Nossa, parabéns. Pra quem leu o Guide, eu tô sabendo. Mas, amiga... Calma, presta atenção. Então, assim, o intestino, então o broto do intestino, quando a gente tá dentro da barriga da mãe da gente, quando a gente é um monte de célula,
o broto do intestino, ele nasce aonde seria o nosso umbigo. É mesmo. E depois isso eles é vão verdade. se diferenciando em Em vários vários órgãos, órgãos, e cada um vai tomando um local. Pro o cérebro, esse ponto de partida de dor, que a gente vai ter uma aula referente à dor, ele continua sendo um ponto da onde nasceu esse órgão. Isso. Então, por que a dor do coração é aqui? Porque o coração, desculpa, A inervação do coração. o nascimento do coração e a sua inervação de dor é aqui, Exatamente. certo? Então, assim, para você ter a dor no coração, para você ter a dor, então, no intestino, no estômago, às vezes é tudo uma maçaroca. Do apêndice é a mesma coisa. Então, ela inicia no umbigo e aí ela desce pro lado direito, desculpa, perdão. Perdão. Do lado direito, a Caroline quase teve aqui um estremelique, que eu falei lado esquerdo, porque o apêndice sempre fica do lado direito. E então inicia e vai pro lado direito, por conta disso. E essa dor, às vezes, a pessoa ela não consegue caracterizar muito, porque é uma dor visceral. É uma dor que é cólica, dói. Na verdade, a primeira dor é parietal, né? E depois ela se torna uma dor visceral. Era e isso assim, que eu queria às falar vezes ela aquela vai hora. ter maior dor uma dor um pouco mais característica, quando ela consegue atingir o peritônio. Que aí ela dói especificamente em cima, um pouco acima da pele, que às vezes é a dor que ela refere mais à direita, porque ela tá bem mais próxima, de fato, à pele. E aí, essa dor, ela fica sendo um pouco mais sentida e mais entendida pelo nosso cérebro. Mas Isso. a gente vai ter uma aula sobre isso, beijo. Exatamente. Parabéns, você me lembrou de muita coisa que eu não lembrava por ser muito cirurgiã. Nossa, ela reconheceu o lugar dela agora, frente a uma clínica. Mas eu nunca mandei você tomar no cu, nem filha da puta, e nem quis chocar sua cara. Foi tanto que eu sou educada? Então, mas ela me vou deu terminar. motivo. Deixa eu explicar para as pessoas os sintomas da apendicite, que isso é importante. Perdão. Então, o paciente geralmente ele vai ter dor na região do umbigo. A doutora Beatriz deu uma aula de dor muito legal aqui. E aí a dor, ela começa a se irradiar, que a gente chama, para o local onde está o apêndice. Como a gente chama esse local? Fossa ilíaca direita. Esse é um termo anatômico, que nada mais é que o local do lado direito, no pé da barriga. Mais ou menos isso. E aí o paciente tem essa dor. O computador tá na frente, Sonsa. Isso. Mais ou menos um pouquinho mais em cima. Isso aí. Ai, é mesmo. A Cristeleca tá aí, né, querida? É verdade. Tá vendo? Então o paciente começa com esse quadro de dor. E aí o paciente pode ter náuseas, vômitos. O paciente pode ficar inapetente. O que é inapetente? Ficar sem fome. Tá? E o paciente pode ter febre. Tem alguns pacientes que têm diarreia ou quadro de constipação. E aí, quando o paciente chega com essa história clínica, a gente precisa fazer as investigações. Se for um homem, a gente consegue dar um diagnóstico até muito mais preciso do que da mulher. Por quê? Porque a mulher, ela tem o ovário, né? Então, ela tem o ovário direito e esquerdo. E o ovário direito, ele fica bem próximo à região do apêndice. Então, nas mulheres, se você é mulher, você precisa ficar atento que a dor nesse local pode ser de origem do apêndice ou pode ser de origem ovariana. Já no homem, não. O homem não tem ovário. Então, o homem, quando ele tem essa clínica, que a gente chama de clínica clássica, que são todos esses sintomas, a gente pode predizer que o homem tem apendicite, hoje pela literatura, em até 70% das vezes, sem precisar de exame. Então, quando o paciente chega com essa clínica, a gente vai solicitar alguns exames. Primeiro, a gente solicita exames laboratoriais. E hoje, você que está numa cidade pequena, se você não tem acesso a uma tomografia, né, que seria o padrão ouro para você fazer o diagnóstico, você pode lançar mão muitas vezes só do exame de sangue. Se o exame de sangue acusar que você tem uma infecção no sangue, associado a esses sintomas, você aumenta muito mais a chance de ser uma apendicite no homem. Se tiver um ultrassom, ajuda também. Isso, eu ia chegar nesse assunto. Se você tem o ultrassom também pode diagnosticar. Ele não é o melhor exame para o diagnóstico,
mas o ultrassom pode sim ver E apendicite. precisa ser tomografia com contraste ou sem contraste? Com contraste. Por quê? Porque o contraste, ele cora as células que estão na parede do intestino, na parede das vísceras, mais ou menos isso, de uma forma bem leiga. E aí você consegue delimitar com o contraste o que é cada coisa. Sem contraste, você não consegue delimitar. Muitas vezes, se tem uma alça intestinal perto do baço, você não consegue delimitar aonde está a alça intestinal. Você consegue ter alguns diagnósticos que são mais superficiais, mas um diagnóstico concreto teria que ser com uma tomografia com contraste. Perfeito. Tá. E aí o paciente vai ser submetido à tomografia com contraste e vai ter o diagnóstico, né, de imagem. E se o paciente não puder fazer tomografia com contraste porque ele tem alergia a iodo, se a ultrassom não vier positiva, a gente pode submeter o paciente a uma ressonância. Então a ressonância às vezes, né, ela não tem uma acurácia tão grande quanto a tomografia, é quase uma tomografia, mas o paciente pode ser submetido a uma ressonância. Mas a maioria das vezes, a gente geralmente faz a ressonância quando a gente tem uma dúvida diagnóstica muito grande, entendeu? E agora, a ressonância também é um exame que dura 40 minutos para ser feito. Então, nós cirurgiões somos pessoas um pouco mais imediatistas, então é mais fácil eu entrar com o paciente pro centro cirúrgico, conversar com ele pela possibilidade que ele pode ter um apendicite ou não. Porque a clínica E a é gente soberana passar, também. exatamente, e a gente passar um vídeo diagnóstico, então a gente passa uma videolaparoscopia, entra com o vídeo e avalia, entendeu? Então seria mais ou menos o mesmo tempo de fazer uma ressonância, então a gente vê o risco-benefício pro paciente, porque se realmente for apendicite, a gente vai lá já e tira o apêndice. E todo o apêndice eu posso operar por vídeo? Todo apêndice você pode operar por vídeo, sim. Quando a gente não opera por vídeo, quando a gente vê que o paciente tem uma apendicite que já está com uma imagem com um grau muito comprometido já o intestino. Tá. Então, se a base, né, do intestino, do início do intestino grosso já estiver com um comprometimento que a gente consegue ver na tomografia, ou se o paciente já está com um quadro de instabilidade hemodinâmica, isso contraindica a videolaparoscopia. E até se o paciente já tem um sinal que a gente chama de peritonite fecal, né, que já tem sinal de conteúdo de fezes na cavidade, a gente opta sempre por fazer a cirurgia por aberta, né, convencional, porque a gente vai precisar de ter um acesso maior na cavidade, e muitas vezes vai ter que lavar a cavidade toda com soro fisiológico, porque vai ter contaminação muito grotesca da cavidade com fezes, porque literalmente um apendicite, que o paciente já tem dor e ele já está com dor há muito tempo, ele não procura um acesso à saúde para poder fazer o diagnóstico, aquele local começa a necrosar, porque a bactéria vai proliferando, vai tendo um quadro infeccioso. Necrosar e apodrecer mesmo. Isso. Vai tendo um processo infeccioso em cima de processo infeccioso, e aí você começa a ter uma deterioração do intestino mesmo, e aí o intestino abre e começa a cair cocô dentro da cavidade onde não deveria cair. E aí, quando o paciente tem essa clínica e faz os exames e ele tem um diagnóstico de apendicite, Deixa eu mostrar uma imagem. o paciente ele tem que ser submetido ao procedimento cirúrgico. Hoje, na literatura, tem se falado em alguns pacientes que têm um quadro de apendicite que já tem pus associado na barriga, você ir lá funcionar só o pus, tratar com antibiótico terapia, e você, depois, quando esfria o processo inflamatório, se o paciente ainda tiver alguma alteração no apêndice, você opera. Tem alguns casos na literatura que isso ainda é muito controverso no mundo. Tem alguns casos também na literatura que eles estão tratando pacientes com apendicite grau 1 só com antibiótico terapia, sem fazer o procedimento cirúrgico. Mas eu, na minha humilde opinião, acho que todos os casos de apendicite precisam ser operados, porque se o paciente complica e o tratamento não é eficaz com antibiótico terapia, ou se você faz a punção para o paciente, para drenar o pus, e mesmo assim você não consegue resolver o problema do paciente, o paciente vai precisar de uma cirurgia muito mais extensa. Talvez você vai ter que tirar um pedaço muito grande do intestino grosso, porque começa a proliferar as bactérias e começa realmente a morrer um tantão de intestino. Certo.
Então, assim, pela literatura ainda tem essas diferenças e essas divergências de conduta, mas eu opto sempre por operar o paciente porque você já resolve o problema. Só para as pessoas que não conseguem, não entendem, eu sei que aqui é o intestino, aqui é o intestino grosso, né? Então aqui a gente, nessa parte aqui, ficaria o intestino delgado, que é o intestino fino que a gente tem. Então a gente come, vai lá pro estômago, aí chega aqui no intestino fino, vai aqui pra cá, O vai intestino pra... grosso aí, né? Vai aqui, intestino fino, intestino grosso, É. você não me irrita. Você vai pro intestino grosso e aqui Isso. ânus. Aham. Isso tudo que é feito, é sempre o cocô da gente, então o que a gente come, o que a gente faz de digestão, tudo, ele sempre fica dentro disso daqui. Cocô só fica dentro disso daqui. Cocô não cai pra dentro da barriga. O que é dentro da barriga? Dentro da barriga. É que eu vou pegar uma foto de dentro da barriga, pra você entender o que é Dentro da barriga, é quando o cocô Dentro da está barriga. fora do intestino. Tá vendo aqui entranhas? Então assim, ó, entranhas, aqui intestino, cai cocô pra cá. Não, tá errado. Vai dar ruim. Vai morrer. Pode ser que não morra. Você tá parecendo que você tá falando com Plínio. Não, tá errado. Tá errado. Então, vem aqui, intestino delgado, aqui, pô, Isso. aqui ainda tem um monte de intestino. Então- Mas então o cocô vai estar no meio Vai estar entre esses esses intestinos. dois intestinos, Isso. intestino fino e intestino grosso, porque cada um faz uma função. O intestino grosso tem mais função, tem uma maior função em absorção de água, Isso. pra gente absorver a água e também te fazer aí um bolo fecal mais bonitinho, mais gostosinho pra você cagar bem. O cocô vai ficar aquela coisa pastosinha que você vê, bem Isso. formadinha. É isso. É o intestino grosso que faz. O intestino grosso, ele absorve mais água. O intestino Exatamente. fino, que vai absorver mais os seus nutrientes, para você ficar mais forte, para você ficar mais nutritivo. Exatamente. Então, aqui, o intestino fino, o apêndice aqui. Então, o apêndice estando aqui, ó, ele pode romper para cá e cai pus, cocô para cá. Aqui tá a bexiga. Cadê a bexiga? Isso. E aí o Aqui paciente tá começa a ter bexiga. quadros de infecção urinária. Aqui tem uns vasos super importantes, então você não pode ter... Nossa, caiu, pera. Aê! Você não pode ter... Caiu na Eita, teta. Aqui, nós. peraí. Ixi. Desculpa, produção. Então, voltando aqui, ó, Ah. pra vocês entenderem, que ninguém é obrigado a saber disso. É verdade. Saiu cocô pra cá, deu ruim. Então, é super importante a gente entender que esse apêndice que rompeu aqui, ele vai ser cortadinho aqui, aí vai ser costuradinho aqui. Quanto menos infecção aqui, melhor. E o intestino vai voltar e você acaba evacuando por aqui. Então, é sempre entra comida e sai cocô. Exatamente. É só esse fluxo. Isso. Você não tem dentro da sua barriga cocô dentro da sua barriga. Quer dizer, você tem, mas dentro do intestino. Então, quando o paciente chega com essa clínica, a gente precisa, muitas vezes, fazer alguns diagnósticos diferenciais, né? Então, assim, às vezes, se for uma mulher, a mulher pode ter alguma alteração ovariana que pode estar dando dor. Vou pegar aqui. Se for algum paciente mais idoso, a gente pode até pensar em alguma lesão de tumor, de intestino. E então, a gente sempre precisa ter atenção nesses diagnósticos diferenciais. Lembrando que a gente pode ter apendicite em outras faixas etárias. Inclusive, eu operei um senhor de 72 anos semana passada com quadro de apendicite aguda mesmo. Sim, E a era gente pode ter apendicite. apêndice. Enquanto Isso. você tiver o seu apêndice, você pode ter em qualquer idade. E outra... Desculpa. Ai, ela tá muito educada. Eu sempre sou educada. Não, porque às vezes a gente acha que o bom, quando a gente pergunta para o paciente, porque uma das coisas que a gente faz de perguntar para o paciente, você já fez cirurgia? Aí o paciente responde, apendicectomia, que é a retirada do apêndice. Então, assim, ele tem uma dor abdominal, então a gente já descarta, porque ele já retirou. Agora, o paciente fala, não fiz nenhuma cirurgia... Na barriga. Na barriga. Então... Tendo uma dor localizada na fossa ilíaca direita, sendo homem, sendo mulher, você precisa sempre estar pensando nisso. Exatamente. Então, a gente pode ter, sim, pacientes mais velhos tendo quadro de apendicite.
E também, não podemos esquecer que o apêndice também pode dar tumor. É mais raro, mas sim, existe tumor de apêndice também. Então, por que que a gente manda, quando você faz uma cirurgia de apêndice, a gente tira essa peça e manda para o patologista analisar? Porque a gente precisa afastar a malignidade. Então, o patologista olha todas as células que tem naquela peça e dá o diagnóstico. Se a peça for só de infecção, ótimo, você está curado. Agora, se a peça vier com quadro de tumor, de neoplasia, né, de tumor maligno, a gente vai precisar submeter o paciente a um outro procedimento cirúrgico, que já é um procedimento oncológico, para a gente poder fazer uma ressecção, que a gente chama, vai tirar um pedaço maior, que é uma cirurgia oncológica. E aí o paciente depois pode ser encaminhado para um oncologista para terminar de fazer o tratamento. Mas a gente precisa também pensar nesses diagnósticos diferenciais. Inclusive, a nossa amiga Maria Beatriz, ela falou para mim um dia que ela sempre tem uma dor em fossa ilíaca direita, praticamente todo mês, quando ela tem seu quadro menstrual, e ela sempre acha todo mês que ela tem apendicite. Mentira! É verdade que você falou pra mim. Não. Você me contou que tem uma dor nesse lugar. Ela sempre acha que tem apendicite. Ela, presta atenção. Tô Todo tentando mês. achar uma foto aqui bonita, que depois eu vou até pedir pra parar, pra depois achar, pra mostrar pra vocês aqui a foto. Até Deixa eu falar gaguejou. uma coisa. E aí? Mulheres que ovulam. Então, assim, eu tenho, geralmente, do lado direito, uma ovulação muito dolorosa. Não é todo mês, mas às vezes eu tenho essa ovulação. E eu só sinto mesmo do lado direito. Pra o quê? Pra confundir a cabeça do palhaço. Ela sempre acha que tem apendicite todo mês. Não, eu não acho que eu tenho, por quê? Ela acha. Por que eu não acho que eu tenho? Porque assim, tudo bem. Eu sou médica, mas assim, vocês veem que eu não bato muito bem da cabeça. Então, às vezes isso não é tão bom. Mas a questão é uma dor que coincide com o meu aplicativo de período menstrual, então que eu estou no período de ovulação. E é uma dor que, assim, ela Dói. Ela inicia muito... Ela é muito... Ela dói quando você aperta? Ela dói quando eu aperto, quando eu solto, quando eu ando. É? Ela dói. Mas quando você tá apertando, dói? Dói. Então é só não apertar. Depois eu mando uma merda. É só não apertar. Vocês Não é estão verdade? do meu lado, não estão? Tá bom. Aí, eu não fico apertando, claro. Mas assim, às vezes parada, eu tô aqui assim parada, fazendo minhas coisas, trabalhando, eu tô com dor. Uhum. E eu sei que não é por conta de que... É uma apendicite. Eu não tenho febre. Uhum. Eu não tenho nenhum sintoma, assim, não tenho dor Náusea, abdominal. Não começou no meu umbigo. Não te tira a fome. Não tirou a fome. Eu não fiquei mal. Então, Uhum. assim, eu não tive uma queda da minha qualidade de vida ali. E com alguns dias, acaba ficando assim, 1, 2 dias com dor e depois passa. E isso, às vezes, a cada 3 meses acontece. Quem é mulher vai me entender. Eu só tenho mesmo mais do lado direito. Não quer dizer que eu não ovule do lado esquerdo, mas eu tenho mais do lado direito, que é nada mais, nada menos que um cisto ovariano que rompeu. Então, rompeu o óvulo foi e ficou esse cisto que solta sangue. E o sangue cai nesta cavidade aqui, ó. E o sangue irrita a barriga. Aqui, E ó, aí ele a cai irritação da dor. Aqui, ó, ele sai daqui, vai pra cá, e ele fica aqui. E esse Exatamente. sangue, ele acaba irritando, né? E aí o corpo, essa parte, esse fundo de saco de Douglas, que chama, né, amiga? Fundo de saco de Douglas? Sim, a parte, assim, onde cai a secreção Fundo de saco de chama Douglas? fundo de saco de Douglas. É isso. É um local aqui, ó, que chama fundo de saco de Douglas. Quem descobriu isso? Douglas. No fundo de saco. É umas coisas, é só medicina, né? E aí, o seu próprio peritônio, assim, acaba absorvendo isso e vai viver a vida. Tem mulheres que às vezes até chegam
a fazer ultrassom e tudo mais, e tem uma quantidade grande, ou tem um sangramento maior, que precisam até fazer alguns procedimentos, mas isso não é tão comum, né? Um adendo, né? Eu já tive 2 pacientes, desde quando Pode eu falar. comecei a realmente viver a vida de cirurgiã, em que essas pacientes precisaram de videolaparoscopia diagnóstica, porque a minha intuição era que o paciente estava com um quadro de infecção no útero, que a gente chama de doença inflamatória pélvica. Não é só no útero, mas também na região toda, a gente chama anexial, que é uma infecção que pode também ter na trompa, nos ovários e no útero. E eu precisei de entrar porque a paciente na tomografia via que o apêndice ele estava um pouco aumentado de tamanho. E aí, quando eu passei o vídeo, eu vi realmente muito pus, mas a região dela do lado direito, da trompa, do ovário e o útero muito vermelho e o apêndice normal. Tá certo. Vou explicar aqui pra vocês, né? Porque, assim, às vezes o diagnóstico diferencial que a gente faz. Então, nessa primeira imagem aqui, a gente vai melhorar isso, porque eu sou uma Neandertal, e aí, às vezes, a gente vai... É Neandertal. Eu vou falar do jeito que eu quiser. E aí? Como que é? Neandertal. O que eu tava falando? Neandertal. Nedadadal. É isso aí, gente. Vai. É isso aí. E aí? Ó, aqui tem o rim. Então, vocês podem ver que o rim tá aqui. Vocês não sabem que isso aqui é o rim, mas isso aqui é o rim. Esse aqui só é o tira intestino. um pouquinho Isso. Mas aí eu não vejo. Peraí, que eu preciso ver pra falar pro povo, senão eu vou falar bobagem. Então, assim, aqui tá o intestino, aqui tá o apêndice. Então, quando o apêndice aqui rompe, aqui tá Deixa eu ver se você tá falando certo. Aqui tá o rim, certo? Ela tá falando errado, né? Aí o rim, nessa outra imagem maior, o rim tá bonitinho aqui. Peraí, deixa eu mostrar o rim. O rim. Tá. Mostra o rim. Aqui o rim. Não, chama da puta. O rim. Mostra aqui nessa imagem aqui, ó. Esse aqui é o rim? Isso. E aí? Aí, aqui embaixo, onde estaria o apêndice, a gente tem aqui, ó. o ureter. Isso. E o ureter... O que o ureter faz? O ureter é um tubo que desce a urina produzida pelo rim. Pra onde? Pra bexiga. Então, o que acontece? Você pode ter uma dor aqui de uma pedra que tá descendo do seu rim. Porque o rim produz pedra? Ele o também rim, é uma pedraria? sim, ele pode produzir pedra, o rim. Sim, tô confirmando. Ai, mas olha, que nervo. Aí vai descer essa pedra. Você vai ter uma cólica renal. E essa cólica renal pode ser aqui do lado direito, porque você tem 2 uretérios, porque você tem 2 rins. Isso. Nesse caso, quando você está expelindo a pedra, ou a pedra pode estar impactada aqui, você pode ter uma dor parecida e também semelhante a um quadro clínico de apendicite, que vai ser aí um fator muito bom e muito... quando você for fazer a tomografia, você vai fazer o diagnóstico e diferencial. que vai fazer o diagnóstico diferencial. Sim, por quê? Porque são órgãos que estão muito próximos. São órgãos de sistemas diferentes. Porém, fica tudo ali. Ai, meu Deus. Somos vizinhos. Quase irmãos. Tá bom. Então é isso, assim, a apendicite... Eu acho que não somos irmãos. Tá Por bom. quê? Aí... Por que não somos irmãos? Por que o rim não é irmão do intestino? Porque o rim, ele produz urina... E o intestino faz cocô? Tá bom, entendi. Principalmente porque o rim... Me dá a minha caneta! Porque o rim produz urina estéril. E o intestino não é estéril. É verdade. A urina é estéril mesmo. Então, você não compare algo que é estéril com algo que é sujo. Olha, nem sou urologista pra ficar defendendo. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Tudo bem, mas voltando ao que interessa, né? Eu até tinha uma informação importante que eu tinha que falar e aquela até esqueci. Você falou uma coisa tão... Não, eu não falei. Eu falo só coisas importantes. Mas então, voltando à questão da apendicite... Você estava falando que você opera todos.
Isso, exatamente. Que mais? Cri. Não, mas em resumo, apendicite é isso mesmo. Então, a gente precisa fazer todos esses diagnósticos diferenciais. É o procedimento cirúrgico. Então, assim, a gente pode fazer o procedimento por videolaparoscopia, a gente pode fazer cirurgia aberta. Geralmente, a cirurgia aberta, a gente faz um corte. Você pode fazer um corte bem na região do apêndice, que é um corte longitudinal. Você faz um corte pequenininho, você consegue achar o apêndice com o dedo e você tira o apêndice, ou então tem uma outra incisão que ela é oblíqua, que a gente também pode fazer, que essa incisão ela é mais antiga, e você também consegue tirar o apêndice por ali, ou se a gente tem uma gravidade maior, a gente precisa fazer uma incisão maior. Então a gente já parte para uma incisão mediana, que é do umbigo até a região da pelve, bem no centro da barriga mesmo. E aí a gente consegue manipular e fazer a remoção do apêndice, ou se tiver uma apendicite que já está de muito tempo, já tiver comprometimento da base do intestino, a gente talvez vai ter que tirar um pedaço do intestino também. E aí, muitas vezes, se a gente já tem esse quadro muito complicado, a gente precisa colocar um dreno. Então, às vezes, o paciente vai precisar de deixar um dreno para a gente poder ver, porque às vezes a base do apêndice, quando a gente tira e a gente faz a costura, às vezes ainda está tão inflamado que a gente precisa deixar um dreno. Por quê? Porque ainda pode ter produção de pus ali, porque as bactérias podem ficar. Então, o que vai matar a bactéria é um antibiótico. A gente tira o fator causal, que é o apêndice, mas às vezes pode continuar produzindo pus e a gente tem que deixar... Às vezes o mais importante é agir mais rápido para não acontecer isso. Exatamente. E aí, tem casos, inclusive, que às vezes, quando o paciente tem o quadro de apendicite, fica com um tempo muito arrastado e tem um comprometimento muito grande do intestino, às vezes a gente tem que fazer até bolsinha de cocô. É aquela bolsinha de cocô que fica fazendo cocô para fora. Então, isso acontece. Para sempre, né? Não, você pode reconstruir o trânsito depois, se o paciente ainda tem o cólon e o reto, né? Mas a maioria das vezes o paciente tem, sim, um comprometimento só do intestino do cólon ascendente, né? Que é do intestino grosso do lado direito, e a gente depois reconstrói. Quando o paciente estiver melhor do quadro infeccioso, se o paciente melhor, porque geralmente esse paciente, quando acontece isso, ele já está com uma instabilidade, né, muito grande. O paciente está com um quadro de infecção generalizada, muito grave, o paciente está muito grave, né? E aí depois que ele melhora desse quadro infeccioso, do quadro inflamatório, o paciente vai para casa, e aí depois de um tempo, né, geralmente a gente... Depois de 4 a 6 meses, a gente vai lá e reconstrói o trânsito. Vai lá e costura, né, a bolsinha que ficou para fora, o pedaço do intestino que ficou para fora, no outro que ficou dentro. E aí você costura, e aí o paciente volta a fazer cocô pelo ânus mesmo. Então, apendicite é um quadro, quando a gente pega inicialmente, é bem tranquilo a cirurgia. Geralmente a cirurgia por videolaparoscopia demora em torno de 20 a 30 minutos, se é um quadro inicial. Às vezes um quadro que já está intermediário, a gente demora um pouco mais, porque tem que aspirar o pus, lavar a cavidade. Agora... Você tá bem? Arrotou? Desculpa, amiga, é que a gente acabou de almoçar, saiu um gás aqui. Mas pelo menos eu tô entendendo que o meu trato gastrointestinal tá funcionando. Antes pra fora do que pra dentro. Meu avô fala, a gente não pode guardar peido e nem arroz, senão só pra cabeça. Peido eu não guardo mesmo, não. Peido, nossa senhora. Então, até cuspi aqui café. Mas, assim, apendicite é isso. Eu fui mais básica que a Maria Beatriz. Se você quer adicionar mais alguma informação, porque você gostou muito do Netão, tá até abraçada com ele. Gostei muito do Netão. Eu acho que a gente pode ver de fazer isso mais fácil. Você pode dar ideias. Porque eu não sei como que ficou aí a filmagem. Ficou bom, se ficou ruim, ficou uma bosta. Porque às vezes ficou uma merda. Aí às vezes ninguém entendeu, foi nada. Ao invés de ajudar, mais atrapalhei do que ajudei. Mas a intenção foi de coração, foi ajudar pra mostrar aqui. Foi de coração. Foi de coração. Eu posso tirar uma foto maior do livro. Aí tem gente que colocar referência bibliográfica. A gente já entendeu. Beijo, galera! Vamos terminar esse vídeo, senão a Maria Beatriz vai contar um monte de coisa aqui que não é desnecessário. Tchau! Tchau!